perrengue em Buenos Aires, na Argentina. Neste vídeo eu vou te contar todo o perrengue que eu passei aqui em Buenos Aires, na Argentina, principalmente com relação ao Airbnb. Apartamento sem luz, sem água, uma confusão. Pra você ter uma ideia, esse aqui é o quarto apartamento que eu já estou em Buenos Aires em menos de um mês. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é André Araújo, sou mentor financeiro, ex-engenheiro por escolha e nômade digital. E agora estou aqui na Argentina, em Buenos Aires. E neste vídeo eu vou te contar a novela que eu passei com relação ao Airbnb aqui na cidade. E hoje com uma participação especial da minha namorada, noiva Roberta, que vai contar um pouquinho de como foi essa história comigo. Se você quer vir pra cá, usa muito Airbnb, tanto no Brasil quanto no exterior, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a ter experiências melhores na plataforma e nas suas viagens. Bom, primeiramente eu já falei várias vezes por aqui que o principal ponto de qualquer Airbnb que a gente fica é principalmente a localização. Daí a gente veio aqui pra Argentina e fez a reserva com o quê? Com uns 2 meses de antecedência, 2 meses, né? Bem antecedência mesmo. Justamente porque a gente queria procurar um lugar, o quê? Que tivesse no supermercado perto, tivesse aqui perto da escola, principalmente, tá fazendo espanhol aqui. É interessante que a gente vai todo dia pra lá, que seja perto da escola, perto de academia, de tudo que a gente precisasse, porque a gente não fez muita academia aqui ainda. Muito obrigado pelo treino. Hein? Isso não foi treino. E de preferência que desse pra fazer tudo caminhando, pra evitar metrô, ônibus ou até Cabify, qualquer coisa do tipo. E também que fosse próximo à estação de metrô, se a gente precisasse andar, que estaria fácil também pra gente se locomover aqui. Daí a gente achou esse Airbnb e reservou ele por 60 dias aqui, 2 meses, que é o tanto que eu vou ficar aqui na Argentina, em Buenos Aires, pelo menos por enquanto. E aí esse apartamento atendia bem, era perto de tudo, né, tinha... Ele em si, né, ele tinha tudo que a gente precisava, tinha uma cozinha boa, tinha um sofá, né, uma sala com um sofazinho, uma mesinha bacana, a cama era boa também. Tinha divisões de quarto e cozinha, que pra gente é importante, como eu e o André, a gente trabalha na internet, então cada um precisa ter um espaço diferente, pelo menos. Exatamente, tinha um banheiro que atendia, então assim, um apartamento bem localizado e que dentro dele tudo que a gente precisava, então tava tudo certo, acertamos, beleza. Só que aí nós ficamos dele 2 semanas, e aí num dia qualquer a anfitriã me manda uma mensagem assim: André, né, acho que o banheiro seu tá tendo uma infiltração no andar de baixo, poderia o pessoal do condomínio dar uma olhada aí mais tarde? Ah, tá, né, dá uma olhada, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente voltou da aula e combinamos com ela de 2 horas da tarde depois da aula, o pessoal ir lá pra dar uma olhadinha no que era o problema. Como é que eles olharam? Não, eu fiquei sozinha no apartamento porque o André foi resolver umas coisas na rua e eu que recebi os homens do condomínio e eles já chegaram entrando no banheiro, quebrando tudo, aí eu achando que a dona tava sabendo o que eles estavam fazendo. Não, eles chegaram pra olhar com picareta, com martelo, com tudo, já quebraram o banheiro todo, quebraram o corredor inclusive. Então, assim, sem luz também, eles estavam trabalhando com uma lanterninha assim na testa. Bem lembrado, porque eu esqueci de falar isso. Quando a gente chegou, depois da aula, antes desse pessoal chegar, a gente olhou, bateu o dedo no interruptor e cadê a luz? Não tinha luz. Simplesmente algo aconteceu. Olhei lá no corredor, tinha luz normal, os vizinhos. Olhei no disjuntor, ver se tinha caído a chave, normal também, não era nada disso. Então a gente tinha sem luz, o pessoal quebrando o banheiro e simplesmente, bom, e agora? O que a gente faz, né? Aí, o que eu fiz? Mandei a mensagem pra host, né? Ó, estão quebrando o banheiro aqui e eu tô sem luz. Não me respondeu. Peguei o WhatsApp e vi lá, ó, mensagens urgentes, favor ligar. Falei, opa, acho que sem luz, né? Exato, do nosso sem banheiro. Pra resolver problema. Sem luz, sem banheiro, acho que é uma emergência. Fui lá, liguei pra ela, né? Aquele portunhol ali, né? Que está fazendo aula, mas sabe como é que é? O portunhol. Ela conseguiu entender mais ou menos o que era, e aí chamou, falou que não, beleza, vamos olhar, vou entrar em contato com o condomínio pra ver a questão no banheiro e vou chamar um eletricista. Aí, bom, já perdemos a tarde inteira lá esperando esse pessoal. Acabou, tudo que a gente tinha programado pra fazer não fez mais nada. Porque tinha que esperar lá o pessoal resolver isso, né? Não ia ficar sem luz lá, sem banheiro no apartamento. Aí chegou o eletricista lá e tal, mexeu, no final das contas, falou, olha, infelizmente não é aqui no apartamento, é alguma coisa no condomínio, na rua, vou ter que ver com mais calma, só amanhã que consigo resolver. Daí nesse momento eu falei com a anfitriã e ela me deu uma ideia, uma opção que a gente tinha de ir para um outro apartamento que ela tinha por 2 dias, que era enquanto o pessoal ia resolver o problema lá. Bom, diante das circunstâncias, a gente não tinha onde ficar, ou ficava lá sem luz, beleza, topamos, fomos para outro apartamento, só que assim, não era tão perto assim, né? Em vez de 5 minutos da escola, era o quê? Uns 20, 25? Nossa, a gente andou muito. A gente andava bastante. Praticamente mudou de bairro, na verdade. Exatamente. Então, assim, não era o ideal, mas, pô, 2 dias ali e tá bom que a gente conhece um bairro novo também e tal, e, né, não tinha muita escolha também, é um fomos. bairro bem conhecido aqui, inclusive, que é a Recoleta, que é um bairro
de pessoas com mais dinheiro e tudo mais. Era um apartamento até bom, assim, mais novo, um apartamento até melhor. A questão era a localização, que não era muito perto das coisas, por assim dizer. Daí que passados os 2 dias, a gente já tinha que sair desse apartamento provisório, vamos chamar de provisório 1, né? Que a gente depois vai ter mais. Provisório 1 porque tinha gente já reservado ele, né? Ele só estava disponível pra gente por 2 dias que a host deixou a gente lá. Só que o nosso apartamento lá não tinha resolvido a luz ainda. Porque segundo lá os eletricistas, era um problema na rua e tinha que pegar autorização para poder entrar não sei aonde, no condomínio. E daí que a gente simplesmente não conseguiu voltar em 2 dias pro apartamento. Só que aí, né, milagrosamente, do nada, a host virou e falou, olha, eu tenho um outro apartamento que a pessoa cancelou agora aí, que fica um pouco mais afastado, mas que hoje vocês conseguem ficar lá por pelo menos 10 dias, mas eu acho que em 2 dias já se resolve aqui no apartamento que vocês estão original, que vocês podem ir pra lá também, enquanto não resolve aqui. Mas antes disso, ela já tava mandando algumas opções pra gente de Airbnb, pra gente olhar, caso a gente quisesse trocar, ir pra outro apartamento, cancelar a reserva, não sei o quê, mas pra gente não era válido. Ia ter todo esse trabalho de negociar com uma outra pessoa. Não, a gente queria o que a gente já tinha acordado, né? E no preço, principalmente, que a gente já tinha acordado. Porque a gente reservou com muita antecedência pra conseguir um apartamento de última hora, né? Não ia conseguir tão bom assim. Daí a gente topou, né? Fomos pra esse outro apartamento dela, que era um apartamentozinho bom também, talvez até um pouco melhor em termos do apartamento em si do que aquele original nosso, porém era, né, 14º andar de um edifício, né, vocês veem o elevador desses apartamentos daqui do centro da Argentina, os elevadores antigos, então assim, não é tão confiável assim, né, dá um medinho, né. Dá, mas a gente teve algumas coisas boas nesse apartamento novo, assim, pôr do sol lindo, que tinha bastante luz, era mais novo, era bem dividido também, sala, cozinha, quarto, e também era tudo bem mais novinho, os eletrodomésticos e tudo mais. Então, assim, foi bom, foi ruim, mas foi bom. E aí a gente ia ficar lá até uns 2 dias, 3 dias, levamos pouca roupa, pegamos um pouquinho das nossas roupas e levamos pra lá. E o pior desse apartamento era que era longe, então pra ir pra escola a gente tinha que pegar o metrô todo dia. Inclusive, o horário que a gente ia pra escola era o horário que o metrô tava mais cheio. Terrível também. Lembrou os tempos de universitário, que pegava ônibus lotado, a gente pegando aqui metrô lotado. Passava o metrô, a gente não tem como entrar. Ia no terceiro, no quarto, que a galera ia espremida assim, igual a hora do rush mesmo, não tinha como. E era mais rápido assim do que de carro, porque aí o trânsito era muito rápido e de metrô era tipo 7 minutos, chegava na escola. Então esse foi o problema desse apartamento novo, que tinha que ficar lá 2 dias. Só que, passados 2 dias, não resolveu a luz. Passou 3, passou 4, passou 5, não resolveu a luz. Voltamos no nosso outro apartamento, pegamos mais roupa. E aí deu 9 dias, no 9º dia, que no 10º a gente tinha que sair meio-dia, que esse apartamento provisório número 2 ia ser ocupado por uma reserva da Airbnb também. Aí a moça fala, finalmente a host manda mensagem, fala que resolveu o problema lá, temos luz, né? E agora podemos voltar. A gente, ótimo, vamos resolver nossas coisas durante o dia, e combinei com ela que no final da tarde, começo da noite, a gente ia voltar pro apartamento original nosso. Só que já estávamos o quê? Arrumando as malas, Arrumando as malas, tudinho, depois de assim, a tarde inteira fazendo reunião, eu fazendo reunião, a André também estava vivendo a vida normal, achando que ia voltar pro nosso apartamento originalmente alugado. Quando eu tava arrumando as coisas no quarto, eu lembro, André, linda, para tudo que tá fazendo. O que foi que aconteceu? Sei o quê. Recebi só vi a notificação no meu celular, assim, a mensagem assim, André. Aí falou assim, né, isso em espanhol, né, tenho malas notícias, hablé com o eletricista e tuvieron inconveniente, né, falei com o eletricista e tiveram inconveniente. Pelo que vi, acabaram de cancelar a luz de novo, né, de encerrar a luz de novo. Me acabaram de falar, vocês já se foram, vocês já saíram. Aí eu falei, pronto, ferrou, já era, não vamos agora conseguir voltar mais. Não sabia o que fazer, realmente. Foi a primeira vez que a gente ficou meio assim, o que a gente vai fazer? Porque não tem mais o que fazer. E a host me disse assim, olha, eles olharam lá, o problema da luz não é tão simples de resolver assim, vai ter que trocar a fiação toda da casa e tal. Então assim, não tem nem ideia de quando eles vão resolver isso, e eu não tenho mais um apartamento provisório 3 para poder mandar vocês. Enquanto isso também vai demorar muito, nem compensa também. Então ela falou, olha, o jeito vai ser a gente ver com o Airbnb de cancelar, eu reembolso vocês os dias que vocês não, que você, né, fez a reserva mais tempo, os dias que não vieram, inclusive os dias que vocês estão em outro apartamento também, a gente reembolsa também e vê com o Airbnb outra opção para vocês ficarem. O problema é que, né, já era 8 horas da noite, a gente tinha que ficar no outro dia até meio-dia, só que a gente tinha aula 9 horas da manhã, então a gente tinha que sair, tipo, 8 horas da manhã. Tínhamos só aquele pedacinho da noite ali pra reservar outro Airbnb, sendo que nem consegue reservar no mesmo dia, né, porque tem que ser pro dia seguinte, alguns nem aceitam, só com 24 horas. Então a gente tinha que arrumar um apartamento assim, muito rápido,
que fosse razoavelmente uma localização boa, todas aquelas coisas de ter as coisas perto, de o apartamento atender a gente, e o pior, né, no preço, porque ou era muito longe ou era muito caro, né? Sim, e pra gente, a gente prioriza o quê quando procura um Airbnb? Wi-Fi e cozinha, assim, principalmente, né? Às vezes pode até estar tudo junto, mas a gente prefere que sejam ambientes separados, pra gente conseguir fazer os nossos trabalhos na internet de forma separada também. Exatamente, então só tinha coisa longe ou coisa muito cara. E aí o que eu fiz, né? Ao mesmo tempo que a Roberta estava procurando os Airbnbs e eu estava falando com o Airbnb especificamente, com suporte para tentar resolver o problema. Só que acontece, lá tinha um suporte no Brasil, que é o 0800, que meu número aqui da Argentina não liga, meu número aqui do Brasil não funciona, então não consegui ligar no 0800. Liguei no telefone aqui da Argentina. Só que aí o que acontece? Primeiro, como é meu número da Argentina, o Airbnb tá cadastrado meu número do Brasil, eles falaram, ó, não posso te atender porque o número tá diferente. Falei, manda um SMS, sei lá, dá um jeito de validar esse número aqui. Aí mandaram SMS, validou, tudo certo. Agora podemos resolver. Aí eu expliquei tudo pro cara, em espanhol, portunhol ali. No final o cara falou assim, olha, infelizmente eu não consigo fazer nada. Desse jeito. Mas e aí, o que eu faço? Falei, não, olha outro aí e tal, é isso. Tipo assim, se virem, né? Traduzindo bem literalmente, se virem que eu não vou fazer nada por vocês. Se virem em espanhol, E aí foi isso, a gente falou, não tinha como resolver. Fui no chat. Aí no chat expliquei a situação tudo também, né? Coloquei um drama ali da situação, que não deixa de ser verdade, o drama, o desespero ali de ter que arrumar alguma coisa de última hora. E aí, por quê? Porque na verdade, porque eu já passei por isso uma vez em São Paulo, que a host cancelou assim de última hora. E aí o Airbnb me deu um voucher na época de R$1.500. Então eu falei, bom, uma situação parecida, vou chorar aqui, que eu tô, né, desesperado em outro país, não tem pra onde ir, não sei o que lá, pra ver se consigo um voucher, consigo arrumar algum apartamento, porque não tinha apartamento tão barato assim também, e o voucher ia me ajudar a conseguir escolher um apartamento decente, uma localização boa, que pelo menos atendesse minimamente, já que eu vou ficar aqui mais de mês ainda, mais 40 dias, então eu precisava de pelo menos ali o mínimo, e o voucher ia me ajudar com isso. Na prática, chorei, mas eles me deram um voucher sim, mas o máximo que me deram foi $110, R$550 mais ou menos, o voucher, que já ajudou alguma coisa, mas achei que poderiam dar mais, só que eu não quis também ficar... Pra cima da hora tinha que ser muito mais, porque assim, tudo tava muito mais caro, a gente olhando em cima da hora, assim. Não que a gente não tivesse dinheiro, mas a gente não achava justo pagar, porque a gente tinha reservado com muita antecedência. Então a gente buscou ali o máximo possível e... porque não era culpa nossa, né? O apartamento que deu ruim, então a gente ficou sem lugar porque não é culpa da host também, mas uma culpa, vamos dizer, que não era nossa. Então a gente falou, bom, então eu preciso de um outro local que me atenda minimamente. Então esse voucher iria compensar, né, esse preço que eu paguei, essa diferença aí, para o inconveniente todo que eu passei, mas consegui só um voucher de 500. Mas pelo menos achamos uma opção que era bem localizado, né? Tinha minimamente as coisas que a gente precisava. Era um pouco pior, que é o que a gente tá aqui hoje, na verdade, a questão da... Pior de tamanho. De tamanho, né? Ele não tem o ambiente dividido, é tipo como se fosse, né, uma... Como é que chama isso aqui? Sala, cozinha, tudo junto. Sala e quarto, tudo junto. Cozinha também, praticamente. Só banheiro separado. Não tem divididinho lá. Mas como, né, a Roberta vai ficar aqui um mês a menos do que eu, então eu vou ficar ela vai ficar um mês, vai embora, eu vou ficar o outro mês sozinho. Então, bom... Tudo bem, pra mim vai atender, e pelo preço, inclusive a gente tinha o quê, né? A gente pagou no outro Airbnb pra ficar 60 dias, R$6.000. Então era R$6.000 por 60 dias, que tem uma promoção, sempre quando você fica 30 dias no Airbnb fica muito mais barato. Então era tipo R$141, se não me engano, o preço da diária, que daria mais de 8.000 se fosse ficar os 60 dias, mas como você fica 30 tem sempre desconto. Então a gente conseguiu ficar por como se fosse R$100 a diária nesse apartamento que a gente estava lá. E aí a gente conseguiu, então a gente tinha... no reembolso que o Airbnb me deu, né, ele me deu reembolso de R$4.800, que é como se eu tivesse ficado 10 dias por R$120, que é justamente porque não contabilizou esse desconto na diária, mas é o que tinha na época. Então eu tinha R$4.800 de reembolso que veio e mais R$500 também, que era do voucher que eu tinha. Então eu tinha ali R$5.300 para poder arrumar um outro Airbnb, sendo que eu ia ficar 40 dias e tinha que atender minimamente as nossas exigências. E aí tava difícil achar, né, linda? Mas... A gente ficou até triste, a gente foi dormir cansado na noite, assim, porque a gente ficou procurando muito. E a host também mandando umas opções pra gente. O próprio Airbnb também, né, depois o suporte da Airbnb começou a mandar o suporte online, tá? Porque o telefone não quis ajudar. O suporte online começou a mandar também umas opções de apartamento pra gente, mas sempre muito longe, então pra gente não atendia. Então, resumindo, a gente conseguiu encontrar esse aqui, que estava o preço de R$4.700.
A gente pagou R$4.700 aqui, eu tinha R$5.300, né? Então acabou que no final das contas pagamos até mais barato do que a gente tinha pago lá com o reembolso que veio, porém um pouco pior, vamos dizer assim, do que o que a gente tinha. Mas, diante das circunstâncias, de todo o caos, né, da situação que a gente passou, foi até bom porque pelo menos a localização é muito boa, muito pertinho do outro, inclusive. Então, assim, a localização que eu vejo que é o principal, tava ok. Então, acabamos que economizamos esses R$500, né? Mas ficamos no apartamento um pouquinho coisa, mas, assim, acho que a pior parte é essa insegurança, né? É só, no caso, o apartamento é só o tamanho, porque os elétricos é tudo bem novinho também, assim, a coisa de cama também, é tudo bem novinho, atende perfeitamente a gente. O negócio é o tamanho, que é bem menor. No final mas a localização ficou até melhor, ficamos mais perto da escola também. No final das contas foi um azar, né, e depois uma sorte no azar, vamos dizer assim, né, porque aconteceu de ficar sem luz, sem água, mudar de apartamento pra cima e pra baixo, mas a gente deu azar de acontecer isso tudo, mas demos sorte que a Roche tinha outras opções pra gente, né, demos sorte também que a Roche, a gente com ela reembolsou, que a gente não ficou e tal, então assim, foi uma relação muito boa e conseguimos resolver minimamente. Também demos sorte de achar esse outro nesse preço razoável que atendia a gente. Então, apesar do transtorno todo, daquela insegurança ali do que ia acontecer, no final das contas, acabamos que demos sorte porque a gente conseguiu resolver da melhor maneira. E aí algumas dicas que ficam pro final, que eu sugiro que sempre tenham quando for, né, reservar Airbnb e for ficar um pouco mais tempo, na verdade é primeiro ser razoável, ser gente boa aí com o anfitrião, com a host, porque assim, se você for razoável com a pessoa, tem certeza que ela vai ser razoável com você também. Então todas as vezes que aconteceu o problema lá, que não era culpa dela também, mas a gente entendeu, falou, não, tudo bem, a gente vai pra outro lá e espera e tal, a gente não brigou com ela, reclamou e xingou, nem nada disso. Então assim, ela ofereceu as opções que estavam no alcance dela, para um problema que também não era culpa dela, a gente também concordou e foi maleável, então nós fomos razoáveis um com o outro e isso acabou que tornou a solução muito mais fácil depois do que sair brigando, que ela senão ela simplesmente ia falar, então sai daí e acabou, né? Se virem, já tinha cancelado a reserva há muito tempo. Os 10 dias que a gente ficou mudando de um apartamento para outro, ela não cobrou nada. Então, assim, a gente meio que ficou de graça, né, 10 dias nos outros apartamentos dela, temporários. Então, assim, ela foi muito maravilhosa com a gente. Tipo, uma pessoa que tava recebendo a gente, não conhecia a gente, de outro país e tudo mais. Recebeu a gente muito bem, fez tudo que ela podia. A gente sabe que ela fez tudo que ela podia pra tentar ajudar a gente. No final das contas, a gente pagou o mesmo preço, assim, né? Ela não cobrou da gente o dia que a gente ficou nos outros apartamentos, só que como a gente não conseguiu a diária pelo preço promocional, né, que tem de ficar uma estadia mais longa, acabou que ficou elas por elas, mas diante das circunstâncias, tudo bem, faz parte. Outro ensinamento importante também é quando passar uma situação assim, conversa no chat do Airbnb ou no telefone se você ligar, assim, e coloca todo um drama, coloca um desespero, fala, olha, não tem onde ficar, vou ficar na rua. Não sou daqui, se for o caso de outro país, né? Meu Deus, não sei nem falar espanhol direito. Não sou daqui, eu tô aqui na rua, estão me mandando embora e não sei o que lá. Seja bem, quanto mais, né, o senso de urgência você colocar, mais eles vão estar dispostos a ajudar. Se você falar de boa, não sei, vou ver aqui, tá tranquilo, eles não vão te mandar voucher, vão te mandar talvez uma opção ou outra lá e você que se vira. Então, assim, quanto mais urgente você parecer na situação, mais propenso eles são de te ajudar. Essa é uma dica que eu já percebi 2 vezes, inclusive agora mais uma vez. E aí você pode ganhar um voucherzinho que pode te ajudar a resolver a situação, porque não é que colocar drama, porque a situação é um pouco dramática, de fato, sim, né? Um pouco desesperadora mesmo. A pessoa ia ficar bem, assim, acho que histérica talvez, com tudo que aconteceu. Então a questão é você transparecer para atendente do Airbnb, para atendente do Airbnb, toda essa situação, esse desespero e mostrar isso para a pessoa mesmo. E a terceira coisa que eu acho que é importante é você ter a reserva de paz. Porque numa situação que, vamos dizer, não se resolvesse, não chama outro Airbnb, não tem jeito, e o pessoal demore para resolver o problema, por exemplo, não te atenda no horário, madrugada, sei lá, poxa, a gente tem uma reserva suficiente para poder pagar um hotel, pagar um outro Airbnb, pagar alguma coisa para não ficar na rua. Então, assim, é sempre importante você ter uma reserva de paz, justamente para ficar em paz nos momentos como esse. Então, assim, não precisava de entrar em desespero, ai meu Deus, agora eu vou ficar na rua. Não, tipo, ó, nossa, entramos num desesperozinho porque, poxa, tem que resolver isso logo, mas se desse ruim, a gente ia para algum lugar e ficava tranquilo, porque tinha condições de uma reserva para poder cobrir isso. Então, assim, era um desespero, mas que no fundo a gente sabia que... Se fosse um lugar mais caro também, assim, a gente pagava, porque sou eu e o André, né? Então a gente tem as nossas reservas também para isso. Então a gente ia resolver de todo jeito, mas assim, o que deu mais tensão foi assim, amanhã vocês têm que estar em outro lugar. Exatamente. Então ter uma reserva de paz vai te ajudar também até para resolver a situação de maneira mais tranquila, porque você sabe que no pior cenário você paga ali algum lugar para ficar e pelo menos não fica na rua, não vai ter esse desespero todo, tá? Então
tenha uma reserva de paz, vai te ajudar bastante a ter uma melhor experiência mesmo durante esses inconvenientes. Agora me conta, você já tem alguma experiência parecida, um perrengue que já tenha passado no Airbnb? Comenta aqui nos comentários para poder, quem sabe, ajudar todo mundo aí que já passou por uma situação parecida ou para evitar, né, de eu também e de todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui passar por uma situação desse jeito também. E não deixe de me acompanhar lá no Instagram, @eu.andrearaújo, que lá eu tô mostrando o dia a dia aqui da minha vida nômade. Eu tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!